Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Emmanuel vem comentar esse versículo na lição 7 do livro Ceifa de Luz, Legendas do Literato Espírita. Optar como desejo por essa ou aquela escola literária respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Emitir com dignidade os conceitos que expose, no entanto, afeiçoar-se quanto possível ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. Exaltar o ideal, integrando-se, porém, com a realidade. Cultivar os primores do estilo, considerando em todo o tempo a responsabilidade da palavra. Enunciar o que pense, entretanto, abster-se de segregação dos pontos de vista pessoais em detrimento da verdade. Aperfeiçoar os valores artísticos, todavia evitar o hermetismo que obstrua os canais de comunicação com os outros. Entesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual só por si nem sempre é fundamento absoluto na obra de sublimação do espírito. Devotar-se à firmeza na exposição dos princípios que abraça sem fomentar a discórdia. Valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso, no entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância. Conservar a certeza do que ensina, mas estudar sempre a fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança, analisar com proveito e servir mais. A gente vai perceber hoje que o título da lição Legendas do Literato Espírita, ele pega um versículo de Mateus, do Evangelho de Mateus, que diz que não é só de pão que viverá o homem, que existe o pão, né, material, mas também tem o pão espiritual. Ele diz que é toda palavra que procede de Deus. E Emmanuel resolve aqui hoje para a gente nos brindar com 10 sentençazinhas, 10 lembretes. A gente, não é só de pão que vive o homem, não. A gente precisa desses lembretes. Ele traz logo 10. E 10 que a gente poderia até fazer esse comentário, né, de 10 minutos para cada um deles, porque eles são ricos. Mas vamos procurar analisar aqui dentro do tempo que a gente tem se proposto a fazer, dentro da disciplina do tempo, o que ele vem trazer para a gente. Optar como desejo por essa ou aquela escola literária respeitável. Você pode escolher a igreja que você quer frequentar, porque todas elas estão baseadas no Cristo. O cristianismo hoje ele é dividido, né, em católicos, romanos ou ortodoxos, são dois ramos. Protestantes, né, se for estudar a nível acadêmico, eles falam que tem os tradicionais que vêm lá da Reforma, luterano, anglicano, presbiteriano, batista, os que tem lá, vêm lá do movimento mais antigo. Tem os pentecostais que são mais novos e tem os neopentecostais ainda mais novos ainda, essas seitas que vão aparecendo também. E tem a gente, os espíritas, todos somos cristãos. Escolhe a escola literária que você quiser. Agora, a gente tem que vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus, né? Eu falei de religião, mas ele fala optar como desejo por essa ou aquela escola literária respeitável. Quando ele fala escola literária, ele também pode eleger a classe de livros que a gente escolhe para poder estar fazendo a leitura. Não só a escola templo, mas também escola material. Tudo bem. Então, o que ele está querendo dizer para a gente? Estude à vontade, mas enquanto a gente não passar a prática, a gente não está cumprindo o Evangelho. Segundo, emitir com dignidade os conceitos que expose, no entanto, afeiçoar-se quanto possível ao hábito da prece. Então, o que ele veio falar para a gente? Sempre que a gente for fazer o uso da palavra, a gente fazer uma prece prévia para poder estar estabelecendo sintonia com o plano superior. Um outro lembrete também muito bom. Exaltar o ideal, integrando-se, porém, com a realidade. Isso é muito importante para a gente, aquela distância entre o que eu sou e o que eu queria ser. Normalmente eu costumo falar do que eu queria ser. E muitas das vezes até evito falar por questão de proteção, por questão de vergonha, do que eu realmente sou. Mas eu aqui, eu tenho a plena ciência do que eu ainda sou. E sei que eu ainda estou longe do ideal ainda, né? Eu quero muito mudar, mas exaltar o ideal, tudo bem, mas integrando-se, porém, com a realidade. Tem uma frase do sambista carioca, aqui, o Paulinho da Viola, que fala: quando eu penso no futuro, eu não esqueço o meu passado. Outra sentença, fala: cultivar os primores do estilo, para quem
escreve, né? Considerando em todo tempo a responsabilidade da palavra. A gente sabe dos estilos literários todos, tem gente que tem uma capacidade, né, de escrever em soneto, em versos, construir várias quadras, né? Muito bonito, mas ele chama atenção para a responsabilidade da palavra, porque a palavra, principalmente escrita, ela fica gravada. E olha bem, a gente tem coisas assim, de, por exemplo, filhos, netos, que têm os bilhetes de amor que foram escritos pelos avós, ficaram guardados quando os avós desencarnaram, foram lá mexer nas coisas. Olha que bonito aqui, ó. Ele escreveu essa carta para ela, ela escreveu para ele. Escreveu, ficou gravado. A gente tem que tomar muito cuidado com a responsabilidade, que ela pode influenciar. Os netos estão olhando e falam, aqui, tá vendo? A minha avó fazia assim, então eu vou fazer também. Meu avô, uma vez, olha como é que ele estava bravo, ele falou dessa maneira. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deixa. Essa que é a verdade. Outra sentença. Enunciar o que pense, tudo bem. Falar o que eu penso, tá bom. Mas evitar essa segregação, essa divisão, essa disputa de pontos de vista pessoais em detrimento da verdade. Né? Às vezes a gente precisa muito aprender o que é conviver com os diferentes da gente. E a gente fica querendo impor o nosso ponto de vista, só serve se for o nosso ponto de vista. Deixa a pessoa trazer um ponto de vista diferente, se permite respirar aquilo ali e até se imaginar, se eu estivesse no meu lugar. E muitas das vezes você vai até pensar assim, não, eu não estou preparado para isso, pelo menos no momento não. Não sei se eu já vivi, ou pode ser que eu viva um dia, mas no momento não. Mas pelo menos deixa a pessoa ser o que... evitar essa segregação, tudo que divide, né? Tudo que separa, é ruim. Você viver segregado, isolado, né? No seu ponto de vista pessoal em detrimento da verdade é uma grande falha. Aí ele vem com outra. Aperfeiçoar os valores artísticos, tudo bem. Mas evitar o hermetismo que obstrua os canais de comunicação com os outros. O que é hermetismo? É a capacidade de você interpretar. Então, aperfeiçoar os valores artísticos, tudo bem. Mas o que você está fazendo tem que ser entendido pelas pessoas. Então, o bom orador, ele sabe adaptar o seu discurso a cada público. Se eu vou falar com criança, eu vou falar de uma maneira, com adolescente, de uma maneira. Com pessoas muito cultas, vou ter que falar de uma outra maneira. A gente vai adaptando, então vai aperfeiçoando os valores artísticos, mas todavia evitar que esse hermetismo, às vezes a pessoa vai usar o juridiquês, ou então, o que o pessoal do meio jurídico usa, então os termos médicos no momento errado. Não, a gente tem falado muito isso no meio espírita, muitas palestras sobre síndrome do pânico, depressão, problemas médicos e palestras que parecendo que estão sendo feitas de profissional para profissional, quando na verdade a pessoa que vai à casa espírita está querendo consolo, está querendo ouvir falar de Jesus. A gente toma muito cuidado com as palavras que a gente usa. Depois ele fala assim, ó, entesourar os recursos da inteligência, tudo bem, quanto mais a gente aprender, mas tudo que a gente aprende aqui é bom a gente colocar a serviço das pessoas. Porque a gente vai reconhecer que a cultura intelectual por si só, ela não é um fundamento absoluto, não. São duas asas, lembra? É a asa da inteligência e a asa da moralidade. Você está trabalhando uma asa só, e agora? E a outra? Né? Depois ele fala assim, devotar-se à firmeza na exposição dos princípios que abraça, mas sem fomentar discórdia. É você firme nos postulados que eu estou abraçando. Firme. Não precisa ter discórdia, ficar fomentando a discórdia. O que ele vem dizendo aqui? Ó? É muito bom a gente tomar cuidado, né, em nossas palavras, não ver crítica nenhuma a outras religiões, a pessoas que pensam diferente. Eu vou ser firme na minha posição, mas não preciso dizer que o outro está errado porque não pensa igual a mim. Né? A penúltima aqui. Valorizar os amigos, agradecendo-lhe o concurso, no entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância. E no Evangelho segundo o Espiritismo fala isso pra gente, né? Que o adversário ele vai ser sincero como você não queria que ele fosse. Ele vai realmente jogar na sua cara mesmo aquilo que você precisa ouvir e ver se você precisa melhorar naquilo mesmo. E por último ele fala conservar a certeza do que ensina, mas também escutar sempre a fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança, analisar com proveito e servir mais. Então, a gente ter a oportunidade de assim, vamos assistir palestrantes novos, vamos conhecer novos trabalhadores, vamos incentivar pessoas novas, vamos ouvir as pessoas mais do que falar, porque ele fala assim, a gente tem a certeza do que ensina, mas a gente vai aprender a ouvir com equilíbrio, com segurança. Ensinos maravilhosos que dariam motivo para 10 minutos de comentário cada um deles.
A gente agradece a Emmanuel, que Jesus nos abençoe.